Olá, galera, bom dia. Continuando aí o assunto do capítulo 9, hoje a gente vai falar sobre contagem e medição de grandeza. Então, o assunto de hoje vai ser sobre as grandezas, né? Dentro do conceito de grandeza física, a gente tem dois tópicos. A grandeza, ela pode ser escalar. O que é uma grandeza escalar? Quando ela tem um número e um padrão de medida e que não vai precisar de um complemento. A informação já vai chegar direto. Exemplo, 10 quilos. Você já sabe que é 10 quilos. 1 hora. Você não precisa de mais um complemento. Então, quando a grandeza é escalar, ela vai ter esse número e um padrão de medida, que são comprimento, massa, tempo, temperatura, volume, pressão, energia. É o tipo de grandeza em que a gente mede, coloca um padrão de medida, uma unidade de medida, e a informação é clara. Agora, quando eu falo, eu amo uma pessoa, eu amo a pessoa numa grandeza de sentimento de 100 mil, sei lá quanto de amor. Não tem como a gente medir sentimento. Então, grandezas no conceito de física são, né, coisas que vai ter ali uma unidade de medida acompanhado com esse valor. Então, massa, tempo, comprimento. Então, sentimentos a gente não tem como medir, não tem como mensurar. Então, não entra aí no conceito de grandeza escalar. Agora, grandeza vetorial é quando você vai ter um número, um padrão e mais uma orientação. O que é essa orientação? Vai ter uma setinha em cima ali do número, né? Porque o vetor na física, ele vai indicar, né, direção e sentido. Então, deslocamento. Quando você fala para uma pessoa para ela se orientar numa via, numa rua, você não dá lá o número 300 quilômetros no sentido direita, esquerda. Então, você tem que orientar. Por isso, em alguns tópicos da física, a gente tem a grandeza vetorial, que é onde é necessário, além do número e do padrão, uma orientação. E essa orientação é o vetor. E aí essa grandeza vetorial, ela está relacionada ao quê? Deslocamento, velocidade, aceleração, que está dentro do conceito também de velocidade, força, né? Porque as forças de Newton, das leis de Newton, ela tem é necessário, né, dizer lá a direção e sentido que essa força vai ser aplicada. O torque, o impulso e os campos elétricos, tá? E aí, a grandeza escalar, ela fica bem definida quando é informada apenas do seu valor. A grandeza vetorial, quando a gente informa apenas o seu valor, a grandeza não fica bem definida, ou seja, está faltando alguma coisa, está incompleto. Então, fica ainda para onde? Em qual sentido? Em qual direção? Porque é necessário esse complemento. Então, é uma grandeza vetorial, que é o módulo, a direção e o sentido, tá? E aí a gente também utiliza alguns instrumentos de medida, né, para facilitar o nosso dia a dia, que é o copo medidor ou uma proveta, por exemplo, o cronômetro, o termômetro, a trena para comprimento, né, a balança para quilo, o velocímetro para quilômetro. Então, os instrumentos de medida, eles vão dar aí, né, esse número e aquela medida necessária junto com o número. No Sistema Internacional de Unidades, que é o SI, a gente tem aí as grandezas, as unidades, que é o padrão, e o símbolo. Para a massa, é o quilograma, representado por kg. Para a temperatura, é o Kelvin em K. Porém,
a gente utiliza, né, como informação de temperatura o Celsius, grau Celsius, mas pelo sistema internacional Kelvin. Só que popularmente a gente, né, utiliza aí o Celsius. Você pode ver lá na televisão, 46 graus Celsius, 35 graus Celsius. É o que você vai ver no seu dia a dia, até para facilitar na comunicação. Comprimento, metro, que é o M. O tempo, segundo, que é o S. A corrente elétrica é o ampere, que é o A. A quantidade de matéria é em mol. A intensidade luminosa é o candela, que é o CD. E aí alguns múltiplos e submúltiplos de unidades, né? Que alguns são conhecidos de vocês, que é o gigabyte, né? Que é representado por G. E aí a gente tenta colocar esse número, né? Que é 1 bilhão aí por 10 a 9. O mega, que é representado por M. Aí a gente coloca na notação científica por 10 a sexta. O quilo, que é o que a gente coloca aí 10 a 3, o hecto por H, que é o 10 a 2, o deca, que é DA, a gente simplifica por 10 elevado a 1 na notação científica. Sempre na física, vai usar muito a notação científica, que é, né, a potência lá, o 10 e o número do expoente, quantos zeros teria. Não vai usar esses números grandes, tá? Sempre a notação científica. Quando a gente trabalha com decímetro, que é o décimo, o D é 0,1, a gente coloca na notação científica 10 a menos 1. Centímetro, com C, é 0,01, a gente vai utilizar 10 a menos 2. O mili, que é o M, a gente vai usar 10 a menos 3. O micro, que é o micrômetro, a gente vai utilizar 10 a menos 6. Que é a escala aí do microscópio. O nanômetro, que é uma escala menor, é representado por N. A gente utiliza o 10 a menos 9, então sempre vai trabalhar com a notação científica, tá? Que é essas potenciações. Então, tenha isso aí na sua vida. O Sistema Internacional de Unidades é um texto aí que vai falar, né? Se de um lado é muito difícil identificar na história das civilizações a época em que o ser humano começou a medir, de outro é razoável admitir que as primeiras grandezas cujas medições foram por eles realizadas tenham sido o comprimento, o volume, a massa. Aí vai abordar, né, do uso do sistema internacional e tal. E aí pergunta, com base no texto e em seus conhecimentos sobre o assunto, responda as questões. Por que é razoável considerar que entre as primeiras grandezas medidas pelo ser humano estão comprimento, volume, massa e tempo? E aí? Justifica a importância de uniformizar em todo mundo as unidades de medida em termos científicos, até para poder padronizar e todo mundo usar a mesma linguagem. E por que as grandezas de medidas estão em volume, massa e tempo? Porque foram aí as primeiras, né, curiosidades do homem classificar, né, o líquido, o peso das coisas, dimensionar o tempo, tá? Tudo isso a gente vai discutir mais em aula. E aí tem um outro jogo para praticar aí o conceito, que é o jogo das grandezas e medidas, para a gente trabalhar e fixar bem esse assunto. Na aula, eu vou fazer esse experimento aí com vocês, que é só para também conceituar, né, medidas, tá? E é para registrar no portfólio. Vamos lá para as atividades. As atividades do livro vai ser os exercícios da página 442 e 443. A atividade complementar vai ficar pro dia 13, para sexta-feira, tá? O trabalho do bimestre, todas as informações detalhadas do trabalho está no anexo dessa aula do dia. Então, olhem lá o anexo e qualquer dúvida é só me perguntar. Lembrando que a data de entrega vai ser diferente, porque a turma 9.1 tá com dia diferente da 9.2, então 9/9 é a entrega da turma 9.1 e 10/9 é a entrega da turma 9.2. Olha lá as informações do trabalho, qualquer dúvida me pergunte. Tá? Dúvidas é só chamar na plataforma.
Até a próxima e um grande abraço.